Tudo bom, pessoal? Tô aqui para mais um vídeo, né? É o quinto vídeo. Hoje nós faremos mais dois, né? Nós trabalharemos com mais dois vídeos. Na verdade, é um vídeo só dividido em duas partes. Uma parte mais teórica, que eu vou explicar para vocês alguns conceitos, né? Sobre coeficiente linear, inclinação da reta, né? E um outro mais prático, onde eu vou resolver algumas questões e mostrar para vocês como que a gente faz isso na prática, né? Atribuindo esse conceito à utilização em equações do primeiro grau, em funções do primeiro grau, na verdade. Então vamos lá. Então a gente vem trabalhando essas revisões para que a gente possa utilizar no conceito de pesquisa operacional. E um dos conceitos, uma das metodologias de resolução em pesquisa operacional é o método gráfico, né? Então, onde a gente faz uma análise gráfica das situações que estão sendo apresentadas no problema, né? E essas situações, normalmente inequações, né, do primeiro grau, que vão se transformar em inequações do primeiro grau, e a gente faz uma análise sobre elas, tá bom? Mas vamos aqui voltar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esse coeficiente angular. Primeiro, inclinação da reta, né? Então, a reta em si que a gente está falando aqui é a função do primeiro grau, né? A função afim, onde a gente vai trabalhar dentro do plano cartesiano, como a gente já vem descrevendo para vocês desde da primeira aula de revisão, primeiro vídeo de revisão. Então, nessa parte 5, a gente vai explicar como que a gente vai entender esse processo, né, de determinar esse coeficiente angular. Ou tendo esse coeficiente angular, que é o nosso caso, né, porque a gente vai ter a função, então a gente vai ter o coeficiente angular, determinar a inclinação da reta, né, que é o mais interessante para a gente. Eu vou, aqui não vou me estender sobre todo o conteúdo de coeficiente angular, inclinação da reta, tá? Não é o nosso objetivo. Eu vou focar só no que a gente precisa. Então a gente vai pegar o coeficiente angular, né? Dado esse coeficiente angular, transformar ele na inclinação da reta e desenhar a reta com essa inclinação, tá bom? Que é o nosso principal ponto de interesse aqui. Então, primeiro, o que é a inclinação da reta? É o ângulo, né, entre a reta função, né, no caso que está representado aí pela reta S, e o plano cartesiano, mas no caso, o eixo x. Então, esse ângulo formado entre o eixo x e a reta da função, a gente chama de coeficiente angular, tá? Representado aí pela letra grega alfa, tá bom? O coeficiente angular, claro, ele vai de 0 a 180 graus. O coeficiente angular, ele pode determinar algumas coisas interessantes para a gente, como a inclinação, se ela tá, da reta, se ela é crescente, se ela é decrescente, né? Por exemplo, uma inclinação de uma reta de 60 graus, está representada aí no exemplo. Uma reta, né, de uma função linear, está representada aí, né? A função não tem ângulo em relação ao eixo, a gente fala que é o ângulo de 0 graus, não tem um ângulo. E o ângulo de 90 graus não é uma função aqui, né? Mas sim uma relação, mas essa relação mostra, né, nessa reta um ângulo com um eixo x de 90 graus. Tá bom? E o coeficiente angular, ele é medido, né? Normalmente a gente utiliza ele para determinar também o declive da reta, se ela é crescente ou decrescente. A gente vai entender um pouquinho mais na parte prática isso, né? Mas como eu disse para vocês, é sempre a inclinação da reta da função com o eixo das abscissas, que é o eixo x, ou definido aí como 0x, né? O OX, tá bom? Então vamos lá. O que mais interessa para a gente, né? O cálculo do coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é sempre a tangente desse ângulo de inclinação, esse ângulo formado entre a reta, função, e a reta do eixo x. Então, a tangente desse ângulo, ele tem, né, o mesmo valor do coeficiente angular. Claro, como eu disse para vocês, o coeficiente angular vai de 0 a 180 graus. Então, por exemplo, se o ângulo, né, for maior que zero, a função é tida como crescente, né? Desculpa, se o m é maior que zero. Se o m é menor que zero, ou seja, se o coeficiente angular é negativo, o resultado da função ela é decrescente. E se ele, né, o valor do m nunca vai ser zero, né, porque o x ele seria inexistente aí no caso. Depois eu vou explicar para você essa questão do ângulo do m zero, que aí não seria uma função do primeiro grau, mas depois a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão do coeficiente zero, do, do, do
porque não existe a tangente, né, do ângulo de 90 graus, então a gente vai entender um pouquinho essa relação aí. Mas depois a gente vai explicar todas essas análises para vocês aí, mais na prática, tá bom? Mas o que é mais interessante para a gente? Aqui é o ponto de interesse nosso para a pesquisa operacional. Então, dada uma função, então a gente vai ter a função, né? Então, dado um exercício qualquer lá, inclusive aquele exercício que eu dei exemplo para vocês na aula, a gente tem uma função, né? Que determina aquela relação entre maximizar ou minimizar um determinado problema, né? Então, no caso lá, era maximizar as saídas daquele rapaz, né, em relação às duas amigas dele, e ele queria saber qual a possibilidade dele, utilizando os melhores recursos que ele tem, utilizando o tempo que ele tem, o gasto calórico que ele tem, como é que ele poderia aproveitar todas isso que ele tinha disponível para sair o máximo possível, né? Então, a gente construiu a partir daquilo algumas funções, e algumas inequações e uma função. Essas funções, né, essas inequações, né, elas permitem que a gente faça uma análise de um campo de possibilidades, né? E depois disso, é permitido que a gente faça uma análise desse campo de possibilidades, qual é, dentro desse campo de possibilidades, o máximo que eu posso aproveitar no caso desse exemplo. Ou o mínimo, né, se eu quiser minimizar o custo de uma empresa, por exemplo, como é que eu vou trabalhar em relação a isso, né? Minimizar o custo de determinada situação. Então a gente vai pegar esses exercícios depois na prática e vai entender todo esse processo de criação dessa função. Mas tendo a função do primeiro grau é dada pela seguinte equação aí, ó, y igual a ax mais b, onde o a é meu coeficiente angular. Então a gente sempre chamou de a, né? E aqui eu estou chamando o coeficiente angular de m, né? Mas são as mesmas coisas nisso que a gente quer trabalhar. Então o m que eu estou representando até agora aqui no vídeo para vocês como coeficiente angular é o a, dada essa função aí, tá? Assim o ângulo de inclinação da reta é dado pela seguinte equação. A alfa é igual a tangente menos 1, ou, né, arco tangente, eu não vou entrar no mérito de arco tangente, tá? Ou arco seno, arco cosseno, tá? Não é a mesma coisa que cotangente, cosseno e secante, que algumas pessoas às vezes confundem, tá? O arco tangente é o inverso da tangente, tá? É o cálculo inverso da tangente. Então, a gente colocou aqui, a gente representa também como tangente a menos 1, desse índice A aí, desse coeficiente A, que é o nosso coeficiente angular. Ah, mas como é que eu vou fazer para calcular tangente a menos 1? Não sei nem calcular tangente. Calma, tá? Lógico que a gente sabe, né? A calculadora científica nossa, ela tem a possibilidade de a gente calcular tangente e a tangente a menos 1, ou arco tangente. Dependendo da calculadora científica, a descrição da tecla de utilização ou passa por arco tangente ou por tangente a menos 1. Eu vou fazer aqui com a calculadora do celular, na hora que eu estiver fazendo a parte prática, e a gente vai tentar entender como é que faz aí, utiliza esses botõezinhos, mas são bem simples para calcular o arco tangente, tá? Então o valor, a utilização na calculadora é extremamente simples. Vocês vão pegar facinho para fazer, tá bom? Então vamos aos exemplos na parte prática, que é o que mais interessa para a gente entender um processo. O que é esse coeficiente angular? Tá bom, pessoal?